ou certificados, porque há uma tendência também, e comprar meios da União Europeia também ajuda muito, então a tendência de inundação do mercado com mel chinês, que é adulterado. Nós também encontramos algumas pessoas que dizem assim, este mel é muito bom, e este não é tão bom. O que é que isto quer dizer? Há mel bom e mel mau? Há falsificado? O que é isto? Depende, há mel bom e há mel mau. Não há mel bom e há mel mau. Há mel, depende dos gostos. O que há é meios com valores nutricionais mais elevados e menos, ou seja, meios mais ricos para a alimentação. Não quer dizer que depois o paladar seja mais agradável. São geralmente meios mais escuros, de urso e frutas montanhosas. Mas não há mel bom e não há mel mau, quer dizer, é parte um bocado do gosto das pessoas. E a compra deve ser feita a um apicultor particular, por exemplo, comprar aqueles que são vendidos, que nós sabemos que já passaram por processos químicos, fábricas que estão à venda nos supermercados. Nos supermercados há um grande problema, há meios muito baratos, que são de origem de misturas de vários melos. Portanto, é uma central, compra mel, seja na China, seja na Europa, onde for mais barato, e depois tem umas coisas para mexer e para aquecer, para ele se diluir todo, e misturam lá aquilo tudo. Depois no lote até vem mistura de meios de várias regiões ou misturas de meios da União Europeia. O ideal é sempre comprar um mel que não seja mistura, seja um mel característico, com características daquela zona e não está misturado com o mel de outra zona. Nós o nosso não misturamos o de Mafra com o da Serra d'Água. São dois meios diferentes e convém acentuar essas características. Depois, se uma pessoa conhecer melhor, consegue encontrar lá sabores, um pouco como aos vinhos ou como outras coisas. Confesso que nunca li num A rótulo origem é uma essa referência. Este mel tem uma mistura de alveus. Confesso que já se começa a haver mistura de meios da União Europeia, mas em letras pequeninas, lá na origem. isso é o ideal. É o ideal. Esse mel que diz mel da União Europeia e sem ser da União Europeia. Normalmente é um tal mel chinês que não é nada mais, nada menos do que água, frutose, os grãozinhos de pólen e está mais provado que é isso. Os cientistas franceses que fizeram em laboratório e viram ao microscópio eletrónico e a constituição do que eles fizeram, a constituição do que era suposto mel, e é igual, uma pessoa está a pagar mel e é água, açúcar, água, frutose, um bocadinho de... Fica aqui o aviso. Por outro lado, também o mel de um apicultor, não quer dizer que seja também um sinónimo de qualidade. Há apicultores que fazem tratamentos que não deviam fazer, então, produtos químicos que não deviam tratar, faz mesinhas, coisas assim. Isso é relativo. Vai entender. Bom, então vamos lá dar andamento com questões. Passamos ao pólen. Pronto, o pólen é, eu acho especialmente interessante o pólen, que é nada mais nada menos que o pólen das flores. Que as abelhas às vezes se veem assim, elas têm nas patas de trás vêm umas bolinhas amarelas, que é que elas carregam o pólen com essas bolinhas. O pólen é um superalimento, há uma lista de superalimentos, da quinoa, várias coisas, e faz parte. O pólen tem todos os aminoácidos, não há muitos alimentos que tenham isso, e é muito completo, é rico, portanto, aminoácidos é muito rico proteicamente, é um suplemento espetacular energeticamente e mesmo suplemento proteico, se uma pessoa comer pouca carne ou quer ficar mais físico, para desportistas, etc. Pronto, há aqui os vários benefícios. O pólen, pronto, é o pólen das plantas, que elas recolhem
e depois também desidratam e juntam em bolinhas. Nós temos aqui depois também para mostrar. Este é o pólen, como se vê várias cores, quer dizer que é pólen de plantas diferentes. Sim. Temos que ir. Pronto, tem várias aplicações. Eu não vou dar aqui a ver o acetato, mas tem várias aplicações. É uma cartilha. Nada de metodologia. Exato. É muito bom e pronto, eu utilizo, costumo utilizar e não tenho mesmo uma grande diferença ao fim de poucos dias. Seguindo, vamos então para isto é o pólen. Isto é como nós escolhemos o pólen. O que é que acontece? Estão aqui a ver a bolinha, né? Que eu falei. E nós temos na entrada um painel de plástico com estas bolinhas, que é uma maldade, mas depois elas vão e as bolinhas são do tamanho delas, e elas quando entram têm de fazer assim às patas e a bolinha bate aqui e cai. E nós depois isto tem uma gaveta, criamos por baixo e pronto. E elas têm de ir apanhar mais. Vou ver aqui, não é? Pronto, podemos seguir. O própolis. O própolis também é outro, para mim, também é uma coisa espetacular e ainda está a ser muito estudado e continua a ser muito estudado. Porque também varia muito, tal como o mel, varia muito de região para região. E então já se encontraram própolis verde, que fala-se muito do Brasil, tem propriedades espetaculares, que é um antibiótico natural, ou seja, é um conjunto de 6 antibióticos naturais e depois mais resina das árvores que elas misturam. Isto aplica-se em tinturas e tem inúmeras aplicações também. Pode ser aplicado na pele, nas feridas, ou meteoritos, ou coisas assim, ou pode ser também diluído em água e ser ingerido. Portanto, ainda está a ser estudado, já encontraram propriedades anticancerígenas, e estes antibióticos não são sintetizados, não são sintetizados artificialmente, portanto só estão presentes praticamente no pólen, no próprio. Para que é que elas utilizam o próprio? Elas utilizam o próprio exatamente para esterilizar toda a colmeia, tapar os buraquinhos todos e para esterilizar e se acontece, por exemplo, algum objeto estranho, já aconteceu em colmeias, já aconteceu encontrarem em colmeias ratos totalmente mumificados em própolis, porque elas não conseguiam tirar de lá o rato, então envolveram-no neste próprio e ele ficou ali encerrado exatamente com esse propósito. Exato, ficou lá dentro e exatamente esse propósito de esterilização. Isto é recolhido por umas redes, se mete em cima, não dá muita quantidade, mas pode passar, acho que a seguir agora mostra as redes. Nós metemos esta rede em cima das colmeias e elas depois vão preenchendo estes buraquinhos que não são suficientes para elas passarem, logo elas tapam e depois acho que é coisa. A apitoxina. A apitoxina é o veneno das abelhas. O veneno é amplamente utilizado para os folgares e é utilizado pela indústria farmacêutica para incorporar em alguns medicamentos. Embora também exista quem utilize, existe uma vertente da acupuntura, que é a apicultura, que é, em vez de ser com as agulhas, fazem com abelhas. Fazem as picadas no sítio certo e com o veneno, portanto,
infelizmente, também têm essas propriedades. Isto nós, no nosso caso, nunca recolhemos ainda, porque é um processo complexo e só na pele. Mas também tem muitas aplicações e pronto, quando as abelhas picam, o que é que acontece quando as abelhas picam? Elas picam, por isso é que as abelhas morrem quando picam, toda a gente já sabe disso, não é? E elas picam e o ferrão tem uma espécie de uma barbela, como se fosse um anzol, e quando a abelha pica, essa barbela fica lá presa e quando ela levanta voo para se ir embora, é esventrada, por assim dizer, isso é uma palavra um bocado dura, mas e depois fica a bolsa, se uma pessoa for picada, há de observar uma bolsinha, uma bolinha cor de laranja, e fica assim a bombar. E essa bolsa é precisamente o veneno a ser injetado, já depois da abelha se ir embora, injetado para dentro da pele. Por isso é que quando uma pessoa é picada e vê o tal ferrão, não deve apertar e tirar, porque não vai fazer tipo injeção. Aperta essa bolsa e vai o veneno todo lá para dentro. Então o que se deve fazer é só raspar assim com a unha para essa bolsa ter menos quantidade de veneno possível e não fazer muito contrário do que queremos. Pronto, isto fala de permapicultura, isto é a recolha da aflatoxina, ali com uma placa, vêm as abelhas e dão um toque e recolhe-se. Geleia real. Geleia real, isto também é outro suplemento alimentar e para se ver o poder deste suplemento é interessante que a geleia real é que transforma a rainha numa rainha das colmeias, ou seja, uma rainha é basicamente um ovo normal como qualquer outro e até que as outras abelhas, por exemplo, por qualquer razão uma rainha morre ou por qualquer razão desaparece e essas abelhas têm que arranjar outra, então escolhem um ovo, ou não é ao calhas, porque eu devem ter lá os mecanismos delas, mas é difícil de saber, e começam a alimentar esse ovo com geleia real, sempre com geleia real, e fazem um alvéolo um pouco maior. E só por esse ovo ter uma alimentação diferente, transforma-se numa super abelha com ovários desenvolvidos, maior, portanto, só devido à ação da alimentação. Portanto, é uma alteração morfológica só devido à alimentação. Portanto, isto é uma substância altamente energética e pronto, é muito utilizado também, estimulante regenerador, antioxidante, é basicamente um energizante. Pronto, acho que vamos passar, não demorar muito. Isto aqui, estes bocadinhos ainda são geleia real. E aqui é a formação de um alvéolo real, podem ver que é maior do que os outros, que é assim destacado, e este líquido branco é a geleia real. Isto é retirado com os aspiradorzinhos de miniatura, portanto também é muito poucas quantidades. A cera, pronto, não é muito conhecida, agora a cera, portanto, não é recolhida pelas abelhas, a cera é produzida por umas glândulas que se chamam glândulas hipofaríngicas, que elas produzem. Para produzir a cera, um quilo de cera, as abelhas gastam em média 6 a 7 quilos de mel para produzir esse quilo de cera através dessas glândulas. Portanto, a cera também tem um enorme número de aplicações, desde farmacêuticos, cosméticos, tudo em geral. Acho que é como eu disse sobre a cera. Vamos passar. Aqui é
uma placa de cera que nós metemos, cera pura, que nós moldamos e metemos para ajudar um bocado a abelha, e depois elas, a partir daqui, vão fazendo elas, como já está aqui a formar, fazer o alvéolo, já está fechado e tudo. A entrada delas nos alvéolos, cada uma sabe qual é o alvéolo onde deve entrar ou não? Elas não, é tudo em comunidade, não há o alvéolo algum. O alvéolo das duas uma. O alvéolo ou tem ovos e vai nascer uma abelha, ou tem mel e aí está fechado, ou tem pólen, ou tem uma mistura dos dois que elas às vezes fazem. Portanto, mas elas não dormem dentro do alvéolo. O alvéolo é só para armazenar ou criar. Elas depois dormem-se em caixas todas juntas, todas tratam de todas. Portanto, é uma comunidade, não há um líder, a própria rainha não é um líder, porque ela no fundo só põe ovos e mantém a colmeia, através de hormonas, mantém a colmeia aglomerada. As outras abelhas é que decidem um pouco à semelhança como os cardumes dos peixes, quando se vê, verem-se todos para um lado ou verem-se todos para o outro, não há ali um líder, é uma consciência coletiva ou qualquer coisa assim do género. Agora, curiosidades, cada grãozinho de pó em bolinha tem 2 milhões de 2,5 milhões de grãos. Depois há aqui outra questão também, já me estava a esquecer, que é muito interessante, que é a questão da comunicação. Um dos animais para um inseto então, tem uma comunicação complexa. E então, como é que elas comunicam? Para além de trocas químicas, elas conseguem indicar às outras abelhas exatamente o tipo, portanto, elas saem para o campo e encontram, imaginar-se um tomate espetacular. E elas voltam à colmeia, elas andam sozinhas em um campo, voltam à colmeia e através de uma dança, que se chama Swaggle Dance em inglês, em português não há tradução, dança, conseguem dizer que tipo de flores é que ela encontrou, onde é que estão essas flores e a distância onde estão essas flores. Portanto, isto para um inseto é uma comunicação altamente complexa, não é? Ela com esta dança, com o ângulo que faz com o sol, diz a direção a que está e o tempo que ela demora é a quantidade de material que há lá, não é? E a distância também tem a ver com a distância que ela percorre a fazer isso. E também já se provou que as abelhas podem ouvir 2 danças, ou 2 ou mais, e saem, vão ao primeiro sítio. Se aquele primeiro sítio não tiver lá nada, elas memorizaram o outro sítio e vão diretamente ao outro sítio para ver se há lá alguma coisa. Portanto, além disso, conseguem armazenar esta memória, esta informação. Pronto, aqui a produção é as memórias, que está a memória e os cálculos das distâncias, são muito trabalhadoras e movem de exaustão, e pronto, batem as árvores 11.400 vezes por minuto, produzindo sal fundido. Agora, isto é aqui para finalizar, é uma frase do Einstein que ficou muito conhecida, talvez por ser o Einstein que a disse, mas que representa muito da realidade, porque o que é que aconteceu? As abelhas apareceram há cerca de 100 milhões de anos e evoluíram ao mesmo tempo que as plantas, ou seja, muitas das plantas só evoluíram neste sentido porque as abelhas existiram, ou seja, uma simbiose em que a evolução das plantas e das abelhas foi ao mesmo tempo. Então, se um destes dois desaparecer, desaparece e
temos exemplos, por exemplo, a amendoeira é 100% dependente da polinização das abelhas. Se não houver abelhas, não há amêndoa. Tem outros produtos, a maçã, a pera, também estão altamente dependentes, cerca de 40% da produção alimentar está dependente da polinização pelas abelhas, que são um dos principais polinizadores no nosso planeta. Pronto, acho que já devem estar para nos mover, então vamos lá. Isto somos nós lá nas nossas abelhas, nós dois. Será possível, nós temos aqui um poema em que fala em crestação. Crestação, sim. Será possível dar uma ideia? A crestação, cresta é a recolha do mel, basicamente. É o alto da colheita do mel, tem um nome específico que é cresta. Muito bem. Pronto, muito obrigado pela nossa participação e depois no fim Se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, estejam à vontade. se alguém quiser comprar então o mel ou outros produtos que eles trouxeram, depois falam com eles, tá bom? Ok, muito obrigado e parabéns. Obrigado.